inclonautas queridos! Finalizando a nossa edição de profissões inclusivas, eu tenho a honra de chamar aqui para conversar com a gente a Érica, terapeuta ocupacional. Meu amor, seja muito bem-vinda. Se apresenta para a gente, a telinha é toda sua. Obrigada, Melissa. Bom, você já apresentou aí, né? Eu sou Érica, terapeuta ocupacional. Já estou aí na estrada há uns 15 para 16 anos e nesse tempo aí eu tenho estado com em várias áreas, com vários públicos, né? A área da geriatria, da gerontologia, cardiologia, pediatria, hanseníase, ó, já foi, né? É, A Isso me experiência é vasta, né, minha amiga? A experiência é vasta, mas como a vida é curta, né? A gente fica tendo aí um pouquinho de cada coisa e que ajuda bastante. Hoje eu estou na cardiologia e na pediatria institucional e na geriatria com pacientes particulares, né? Estou aí não só numa área, mas em áreas gostosas de se trabalhar, né? E acho que é isso. E vamos lá, já senti que você tem afinidade nas áreas que você falou. E como é que é trabalhar como terapeuta ocupacional nessas áreas? Então, é sempre desafiador, né? É desafiador por vários motivos. Quando você está numa instituição, o desafio é de você mostrar que a terapia ocupacional faz diferença, sim, porque você entra em instituições. Eu, graças a Deus, estou em instituição que já sabe, já me contratou, conhecendo e valorizando o trabalho da terapia ocupacional, mas infelizmente eu ainda escuto muito, principalmente no setor hospitalar, escuto muito que olha, fulano está precisando de terapia ocupacional, tem alguma palavra cruzada lá, tem um joguinho, e aí a gente vai trabalhando com os colegas, mostrando o que realmente é a terapia ocupacional. Sim, a terapia ocupacional ela oferece joguinhos, né? Que na verdade eu nunca falo no diminutivo. Sim, a gente tem jogos, e aí a gente estabelece assim, há uma divisão muito clara. Quando eu digo estou trazendo jogo, estou trazendo passatempo, porque vocês estarão aí no final de semana, vamos supor. E o que é diferente quando eu digo assim, vim trazer uma atividade para a gente fazer, né? Porque A abordagem e os é estímulos que você vai utilizar com esse jogo têm objetivos, né? Tem um tem planejamento, objetivos. tem um recurso que você está usando ali para um objetivo final, para um resultado que você quer. Exatamente. Né? Exatamente. E um jogo que pode ser banal, né? Quando a gente joga em casa, por exemplo, um quebra-cabeça, um dominó, é Jogo um da jogo banal. memória, Um jogo da jogo da memória. memória é um jogo banal, mas quando os jogos viram atividade de terapia ocupacional, de um tratamento, a gente tem um olhar diferenciado. A Tem um gente propósito. consegue, tem um propósito e o paciente muitas vezes percebe isso quando aquela atividade ela acaba nem sendo concluída
porque a gente começou ali na primeira pecinha e aquela primeira pecinha desencadeou uma vivência e ele precisou falar, revivenciar aquilo, né? Então, assim, o meu objetivo não era completar um jogo naquele momento, né? E se era, não era o objetivo final, né? Então, assim, isso a gente vem desconstruindo em instituições. Agora, quando eu estou na pediatria, é, a equipe da pediatria, ela já tem um olhar muito diferente. Compreendem, de uma forma muito séria que o lúdico é o tratamento, né? É, É hoje terapêutico, o é lúdico é terapêutico, terapêutico. é terapêutico. Hoje eu estava falando com uma mãe que ela falou: "Ah, porque você fez a atividade?" Eu fui, expliquei a atividade que eu fiz, falei assim: "No final, ele acabou indo brincar sozinho, que era o que ele precisava estar ali no momento com ele, não é uma criança, com dificuldade de interação, ele interage muito bem, obrigada, em qualquer lugar, e aí era isso que ele precisava." Uma outra mãe virou para mim e falou assim: "Ai, Érica, olha, você não fica chateada não, mas eu falo com ele, olha, você quer ir lá na tia Érica para brincar?" E ele sempre vem feliz. Eu falei assim: "Mas eu não vou ficar chateada, eu vou ficar feliz igualzinho a ele, porque eu quero que ele venha para cá com satisfação. Ele tem que vir para cá para brincar, porque se o meu tratamento for com ele for pesado, ele não vai querer vir. Se eu A criança aprende com o brincar. Tanto que a nossa dificuldade maior é. Eu tenho recebido crianças que não sabem brincar. E não é porque, assim, é uma criança com autismo e tem uma questão de não saber dar a função àquele brinquedo. Não. É criança que não sabe brincar por falta de vivência, por falta de experiência. É criança que está ali dentro de casa com o pai, com a mãe, e que Não é oportunizada não é também, né? oportunizada. Exatamente isso. E aí, para você falar isso com os pais, você precisa também saber como falar. Porque quando o pai chega para você, a mãe chega, a avó chega, tá ali escrito: estou com culpa, eu sinto culpa. E a primeira coisa que eu quero pontuar é: olha só, não existe culpa. E aí, dependendo do que eles trazem, eu logo falo: olha só, culpa não existe. A gente trabalha com a palavra responsabilidade. Como é que a gente se responsabiliza junto à nossa criança? Né? Como é que a gente se responsabiliza, no caso do adulto? Com o meu tratamento, com o nosso tratamento. É uma responsabilidade. A gente responsabiliza o outro com você, né? E aí, mas eu não sei fazer. Olha só, muitas vezes a gente tem um filho e a gente não sabe brincar com o filho, porque para a gente o brincar é natural, né? A gente não pensa que a criança vai nascer, a criança vai crescer e a gente vai ter que estar ali ensinando a brincar. E aí eu falo assim: olha só, eu estou aqui para isso, eu estudei para isso, né? Então, a primeira coisa que eu penso é: vamos suavizar, porque tem muita coisa pesada aí que está vindo, que já está à tona. E é isso, a terapia ocupacional, o objetivo central é que a pessoa, criança, adulto, idoso, adolescente, jovem, tenha independência,
nas suas atividades de vida diária, nas suas atividades de vida prática e que tenha autonomia, né? E aí são duas palavrinhas aí que às vezes se confundem. O que é independência, o que é autonomia? Autonomia sou eu poder escolher, né? Não, eu estou escolhendo que hoje eu quero a blusa verde. Eu estou escolhendo que hoje eu não vou fazer essa atividade. Eu quero aquela outra atividade, né? E o que é independência? É o meu paciente me dizer lá com a autonomia dele, olha só, hoje eu quero comer um arroz com feijão e um ovo, mas eu não estou conseguindo pegar essa comida. Por que que você não está conseguindo? Porque é difícil segurar um talher, porque é difícil você realizar todas as etapas de como cozinhar esse alimento. E aí a terapia ocupacional entra também, né? Vamos lá, qual é a dificuldade? Vai precisar de alguma um instrumento novo, de alguma órtese, de alguma adaptação? Sim, então a gente vai ver isso. Se não, vamos ver de uma outra forma também. É isso. Não é pensar que existem possibilidades. E não é ver assim, o que a pessoa não consegue fazer. Não me interessa o que ela não consegue fazer. O que ela quer fazer e o que ela consegue. Porque a partir do que ela consegue, a gente vai continuar. Não é nem um pontapé inicial, a gente vai continuar para que ela consiga fazer tudo que ela precisa fazer, tudo que ela quiser fazer, né? Ou seja, a terapia ocupacional, ela se preocupa em desenvolver habilidades e competências o tempo todo, né? O tempo inteiro. E ir trabalhando com esses limites e colocando mais um pouquinho, até você chegar no ideal daquele paciente, né? Daquela situação. Daquele paciente. Eu posso ter um paciente que é isso, que ele pela vivência, pela gerência, pelo gerenciamento que ele tem na casa dele, ele precise, o que ele não consegue é pegar o copo de suco. Mas aí eu posso ter um outro paciente que, além de não conseguir pegar o copo de suco, ele precise fazer o suco. Então, assim, as demandas são diferentes e eu parto da demanda do paciente, né? Se ele tem alguém que vá fazer o suco para ele, ele vai me dizer: olha só, eu não preciso aprender a fazer suco, eu não quero aprender a fazer o suco. Para que eu vou colocar esse indivíduo para sofrer na cozinha fazendo um suco? Ele não precisa, porque quando eu for embora, ele nunca vai fazer o suco, né? Então, é a partir da demanda que o paciente, que o familiar, no caso da criança, nos traz. E aí a gente vai buscar o que é possível fazer, né? Olha, Érica, você explicando isso tudo me fez lembrar aqui uma coisa. Como mesmo você está falando aí, né? Essa demanda, essa procura, né? Essas pessoas falando. Então, o que a gente mais fala, né? Por aí é a tal da seletividade alimentar, do transtorno de processamento sensório, ITO para cá, ITO para lá. Vamos deixar claro para o pessoal que está ouvindo e assistindo a gente que em toda especialização há especializações. Uhum. Então, assim, a seletividade alimentar não é só a questão da restrição, né, ou da negação, vamos dizer assim, ou aversão a um alimento. Uhum. Pode ser a um comportamento, pode ser a uma textura, né? Pode ser a um ambiente,
ou até mesmo aquela rotina do preparar para comer. Então, veja só, isso que você explicou me fez lembrar isso, porque, como você mesmo falou, é um contexto, né? Aquela demanda, é o que aquele paciente está precisando no momento, o que, que ele está sentindo no momento, né? E você podia falar um pouquinho para a gente sobre essa coisa toda? Bom, aí eu já vou começar dizendo que eu estou também, eu não sou, não estou há muito tempo nessa área, né? Isso também é novo para mim, é algo que eu tenho trabalhado há um ano, e inclusive eu estou num curso, eu estou fazendo um curso de seletividade alimentar, exatamente porque a demanda cresceu muito, né? Eu tenho crianças que estão comigo somente por causa da seletividade alimentar. Érica, tem autismo? Não. Tem algum tipo de transtorno? Não. Não há nenhum diagnóstico além da seletividade alimentar, da dificuldade alimentar. Que aí também isso ainda não tem algo fechado, mas tem aí algumas pessoas, alguns profissionais dizem que seletividade alimentar é a questão do não conseguir comer quantidades adequadas de todos os grupos alimentares, e a dificuldade alimentar vem a ser uma questão maior do não suporto nem mesmo estar sentada à mesa, né? Não suporto ver um prato de comida, não suporto ver um alimento. E aí são coisas muito pontuais, são coisas. A gente percebe na clínica que não é a receita de bolo. Você está ali, você tem 5 crianças com dificuldade alimentar ou com seletividade alimentar, que também não há um fechamento aí dessa nomenclatura, e você vê que cada uma se comporta completamente diferente da outra. E hoje eu estava conversando com a avó de uma, essa criança chegou para mim há um ano, ela só comia pipoca, só pipoca. 5 anos, só pipoca e, assim, graças a Deus, fortezinha, tá? Ela não é magrela, é fortezinha, não tem questões de nutricionais, nada, pipoca. E aí a gente vai vendo que no consultório, lá na clínica, ela vai não aceitando. A gente faz trabalho ou em grupo, às vezes a gente pega outra criança com a mesma questão e põe ali, porque aquela criança come um biscoito, mas não come a pipoca. Aí- E aí você vai vendo que a outra criança até experimenta, mas essa não. E aí você vai vendo assim, cara, e agora? Né? A gente parte sempre da questão sensorial, né? O que a gente pontua vamos ver o sensorial dessa criança. Como é que está? Será que a questão é a textura, o cheiro, a cor? Porque às vezes simplesmente, mas a criança come chocolate branco, ela come o arroz, ela come Tomo a leite. pipoca, ela toma o leite, mas ela não toma o Nescau. Mas ela não come o chocolate branco com
pedacinhos minúsculos de chocolate preto, qualquer tonalidade diferente, ela já nem experimenta. Então, assim, e aí, isso a gente já parte para uma outra questão, comportamental, né? E eu fiquei bem impressionada quando eu vi que a maioria das crianças acaba apresentando a questão comportamental e não sensorial. Entretanto, na clínica, a gente inicia pela questão sensorial, até porque é muito óbvio isso, porque ainda que seja comportamental, mas será que não tem uma, né? O sensorial ele é muito aguçado. Às vezes, a gente não percebe, porque para a gente é muito natural, mas às vezes só o fato daquele crequezinho que a gente não escuta. Para a criança, aquele crequezinho na boca dela é um estouro. Então, assim, é, é, é muito, é mínimo, o diferencial é mínimo. Às vezes é porque ela só come creque-creque, precisa estar crocante. Se não está crocante, não come. Ao ponto de, para a gente, o biscoito, ou a batata, ou o nugget, qualquer coisa, para a gente o sabor é igual. Mas a criança sabe exatamente a marca, a cor do pote que ela come. Então, assim, vamos lá, então vamos ver. Será que é uma questão do cheiro? Ah, essa batata aqui, ela tem mais cheiro do que aquela. Aquela não tem cheiro nenhum. Aquele suco é mais forte, então exala um cheiro maior, né? Na boca, aquilo dá uma sensação muito estranha. E é isso. E aí tem o sensorial tátil, que a gente vai percebendo, tem crianças, por exemplo, que não conseguem a própria massinha, não conseguem tocar a massinha. Hoje a gente tem a tal amoeba, né? Eu falo hoje, gente, mas assim, é um hoje já ultrapassado. Temos a amoeba, que é uma coisa, cara, tem criança que não suporta aquilo. Mas aí você percebe que tem adulto que trabalha comigo que não tem questão nenhuma, não consegue colocar a mão na amoeba. Então, assim, e aí a gente vai ter que ver isso. Até onde eu trabalho, como é que eu trabalho, e bolinha, aquela bolinha que cresce na água. Gente, a criança, hoje aconteceu isso. A criança saliva, porque aquilo é como se fosse uma barata nela. A criança saliva por não saber o que fazer com aquele toque nela. E aí a gente tem que pensar o que nós faríamos se fosse um galho espetando o nosso corpo. A gente também teria a reação de fuga, né? E é o que eles fazem. Tem, nesse curso de seletividade alimentar, uma professora falou assim, você já parou para pensar que para ela, aquele alimento que é uma delícia, pode ser como se fosse para a gente um prato de boi, de fezes, de qualquer outra coisa, que para ela é muito forte, mas para a gente é difícil imaginar isso tudo. Enfim, gente, eu estou falando assim de uma coisa, repito, nova para mim, tá? Eu não sou expert no assunto, eu estou passando algo que eu venho vivenciando. Se você me perguntar além disso, pode ter certeza que eu não vou saber. Eu estou em formação, né? É isso.
Mesmo porque, Érica, como a gente está falando aqui, né? Existe a nossa especialização e existem as especializações dentro da especialização. E Exatamente. seletividade alimentar é uma delas, que dentro da própria seletividade alimentar, como você citou aí muito bem, né, tem vários tipos, né, de seletividade alimentar. Pessoal, queria falar uma coisa que eu quase esqueci. Vejam só, esse é o nosso último vídeo desse ano de 2023. Eu vou aguardar vocês escreverem aqui no comentário para 2024 quais são os profissionais, quais são os assuntos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o canal, tá? Olha só, espero vocês, o comentário de vocês aqui, para a gente fazer um ótimo canal de conhecimentos em 2024. Tudo bem? Beijo e espero vocês! Boas festas!